Como é que tá a galera de Libra? Espero que todos vocês estejam bem. Como a gente está no início do ano, eu vou fazer mais uma leitura coletiva para esse signo maravilhoso que é o signo de Libra, né? Aqui é o canal onde o signo de Libra será exaltado, certo? O melhor signo do zodíaco. Mas vamos lá, né? A gente vai fazer uma leitura. É uma leitura, como eu disse, coletiva. É uma leitura que espero que você consiga aproveitar as informações dessa leitura no momento em que você está vendo essa leitura. Então, independente de quando você estiver vendo essa leitura, calma, pensa um pouquinho, dá uma analisada, vê com carinho, certo? E aproveite o máximo possível desta leitura de tarô, ok? Hoje a gente vai fazer uma leitura que fala como a gente está, como que a gente vai se desenvolver, como que vai caminhar todo o nosso projeto de vida, certo? Como que as coisas vão fluir, ok? Vamos lá, né? Espero que dê tudo certo com essa gravação. É, Essa fita crepe tá mais ou menos para marcar como que tá, onde eu posso deixar as cartas na mesa, então elas vão ficar por aí, né? Vamos ver como é que vai rolar isso aí, como que vai ficar as coisas e seja o que Deus quiser, né? Vamos lá, povinho de Libra. Com calma, a gente chega lá, ok? Vamos lá. Aí eu conferindo para ver se tá certinho a quantidade de carta. Sou péssimo em matemática, viu, gente? Tá aí uma curiosidade sobre mim. Enquanto eu tô colocando as cartas aqui, eu já vou começar explicando o que que tá pegando, né? É... Vamos lá. Sobre essa leitura aqui, como eu disse para vocês, é uma leitura que ela mostra vários setores da vida e ajuda a gente a entender mais ou menos como que as coisas estão fluindo, certo? Sobre o pessoal de Libra, como que a gente está caminhando aí, o que está acontecendo? Olha, aqui a gente começa falando a respeito de como que vai estar aí a nossa iniciativa, como que a gente vai conseguir desenvolver os projetos. Aqui a gente tem quem? O carro, né? Que é o primeiro arcano que aparece para a gente aqui. O carro é um arcano que tem energia para correr atrás, né? Ou seja, os librianos estarão animados para correr, para desenvolver, para trazer resultado, mas ainda assim é muito importante que tenhamos o quê? Disposição. Disposição para realmente se movimentar e disposição para é, seguir realmente o caminho que precisa ser seguido sem olhar para trás. Isso é muito importante, tá? Saber seguir em frente sem olhar para trás. É, e assim, nesse momento aqui, por mais que tenhamos várias ideias, está na hora de vamos desembolar isso. Eu já sei o que eu quero fazer, então eu vou pegar e vou fazer. Vou seguir meu caminho, vou fazer o que precisa ser feito e eu não vou fazer hora, né? Eu não vou ficar enrolando com o que precisa ser feito, ok? É isso que a gente precisa desenvolver agora, nesse arcano aqui, que é o carro. Quando a gente chega nas coisas que a gente precisa refletir, que a gente precisa entender, aqui a gente tem o louco. O louco é péssimo para reflexão.
O louco é péssimo para entender realmente. O louco é um arcano que é muito raso para conseguir entender profundamente o que está acontecendo. Então aqui é muito importante que calma, né? Nem tudo é festa, nem tudo é alegria. Já acabou a virada de ano, o ano começou. Nesse momento da vida, eu tenho que entender que eu preciso de um projeto que não seja somente seguir em frente. Eu tenho que ter mais do que isso. Eu vou seguir em frente para onde? Quando? Como? Com quem? O que eu vou fazer se der certo? O que eu vou fazer se der errado? Tudo isso a gente precisa desenvolver. Aqui, pessoal, aqui a gente também entra em um processo em que precisamos fazer com que as coisas cresçam, precisamos usar a nossa criatividade, a gente precisa avançar, né? De alguma forma. E aqui a gente tem um arcano que fala justamente que, olha, as coisas podem não estar fáceis, mas eu vou seguir em frente, né? E quando a gente pega o signo de Libra é um signo do ar, é um signo que, pelo menos a maioria dos librianos que eu conheço, olhou para o lado, acabou, perdeu o foco, da mesma forma que tem muita indecisão quando vai pegar uma coisa para tomar iniciativa mesmo, é, signo de ar, né? Aí vem o louco é um arcano que é solto, é livre, pensa em muitas coisas, não reflete muito, então tem que analisar isso. Quando a gente chega aqui, a gente precisa até mesmo ser mais criativo, mas eu também vejo que precisa ter o pé no chão e precisa encarar as coisas como elas são. Mesmo os momentos difíceis, a gente precisa olhar para a realidade do que acontece à nossa volta para conseguir seguir em frente realmente, tá? E aqui onde nós temos o Sol, a gente precisa entender que a realização existe, a conquista existe, mas eu preciso estar aberto para isso e eu preciso estar pronto para buscar isso também. O Sol é um arcano que traz realização? Sim. O Sol traz muita coisa boa, né? Mas o Sol também é um arcano que é muito positivo, é um arcano que ele tem essa realização porque o Sol ele já está em um nível, quando a gente pega a trajetória dos arcanos, o Sol ele já está em um nível em que aqui nós já estamos mais amadurecidos e preparados. Então, assim, as realizações para nós, o povinho de Libra, vem sim, a realização libriano que você busca, ela existe, ela vem, tá? Essa realização ela vai acontecer. Mas é muito importante que nós estejamos preparados para isso e abertos para isso também, ok? É, Agora, aqui a gente vem com o diabo na nossa relação com o outro, no círculo social, nas amizades, em tudo que está à nossa volta. O que acontece? O diabo é um arcano que eu vejo ele como alguém que é inteligente, que sabe interagir, que é sociável até certo ponto, mas ainda assim a gente tem que pensar na qualidade dessas amizades, com quem eu estou me relacionando, quem são essas pessoas, se são pessoas confiáveis, se eu estou sendo neste momento uma boa amizade, né? Se eu estou ajudando, contribuindo, participando, tudo isso é interessante a gente pensar aqui, certo? Se eu sou o amigo egoísta ou se os meus amigos são egoístas. Tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa entender e a gente precisa refletir, ok? Isso aqui vai ser imprescindível para a gente entender como as coisas estão. E aqui, galera, aqui nós temos um mundo que traz para a gente uma necessidade de refletir sobre as nossas escolhas, tá? O mundo eu considero como um arcano que é decidido, como um arcano que está pronto, que está amadurecido para buscar o que precisa ser feito. Mas aqui é muito importante que eu não tenha medo de fazer a escolha, que eu não tenha medo de começar, de iniciar, de refletir, de analisar nas situações que eu preciso escolher para minha vida, eu preciso entender até onde está bom para mim. Posso finalizar? Posso começar de novo? O que eu vou fazer aqui? Tudo isso está aqui, certo? Então, assim, aqui eu vejo que capacidade, maturidade, compreensão, você neste momento tem. Agora é seguir em frente, ok? É fazer o que precisa ser feito sem ficar pensando demais. E aqui, pessoal,
aqui a gente precisa dar uma olhada e ser mais racional. A justiça, ela traz isso, a necessidade de análise, a necessidade de pesar quem eu fui, quem eu sou, quem eu quero ser, qual atitude minha está certa, qual atitude minha está errada, até onde eu vou ficar onde eu estou, se está na hora de ir embora, se está na hora de ficar, né? A justiça, ela traz tudo isso. Ela traz um monte de autorreflexão para a gente saber para onde a gente vai e para onde a gente vai agir. E aqui nós estamos falando sobre a necessidade de pensar naquele momento em que agora eu vou tirar um pouquinho do coração, eu vou ser mais razão, porque eu preciso saber com objetividade tudo que eu quero, tudo que eu sou e para onde que eu vou, ok? E agora, quando a gente chega aqui, nós estamos falando sobre como que está a minha capacidade de pensar. Aqui eu tenho um objetivo, ok, mas eu estou tendo noção desses objetivos? Como que está isso? E aqui nós temos o Papa junto com essa questão. Olha, o Papa geralmente é um arcano que sabe ser racional, sabe escolher, é um arcano que vai escolher o que é correto, vai escolher o que ele sabe que não vai dar problema para ele. Então aqui é muito importante ter essa noção, tá? Eu preciso escolher e eu preciso ter discernimento a respeito do que é certo, do que é correto, do que não vai atrapalhar a minha vida e nem a vida do outro. E, não menos importante, o Papa, ele sempre é um bom exemplo. O Papa sempre é aquela pessoa que não dá motivo para que falem mal. Então, nesse momento, é importante você analisar sobre a sua vida, se você está sendo uma pessoa legal, se você está sendo uma pessoa correta, é, com você mesma, com o meio em que você vive. Tudo isso é importante a gente começar a dar uma olhada, a analisar e ver qual é o melhor caminho para ser seguido também. É, aqui nós estamos bem, porque aqui a gente está falando de sabedoria. E junto com a sabedoria vem a sacerdotisa. O que, que acontece? A sacerdotisa é um arcano que traz uma capacidade muito grande de refletir, certo? É, é um arcano que traz essa coisa de eu sei o que eu estou fazendo, só que às vezes eu tenho medo de agir. Então é importante que você já sabe muito bem o que você quer fazer, mas você não pode demorar também para agir. Sabedoria também é isso. Sabe a hora certa de agir, e a sacerdotisa é um arcano que às vezes é um pouquinho medroso. É um arcano que sabe o que precisa ser feito, mas não se desenvolve tão bem. Então é importante a gente dar uma olhada nisso aqui também, tá? É, E agora a gente fala um pouquinho sobre a nossa capacidade de, olha, muita coisa aconteceu, já está na hora de eu me renovar, já está na hora de eu começar a seguir em frente. E aqui nós temos o julgamento. Aqui nós também estamos bem, né? Aqui a gente tem um arcano que fala de renovação, de renascimento, justamente em uma casa que precisa dessa renovação. Então, aqui eu preciso entender o que eu aprendi, né? É, como que eu vou superar tudo que aconteceu comigo para que eu possa recomeçar, para que eu possa me perdoar, para que eu possa perdoar o outro. Tudo isso precisa ser desenvolvido bem aqui, tá? E não menos importante, ouça, ouça os mais velhos, os mais experientes, ouça a sua espiritualidade também. Tudo isso é importante quando a gente está falando dessa renovação em que existe o julgamento. E agora a gente segue em frente também. E aqui nós temos o Eremita, né? Que é um arcano que é, é um arcano que consegue as coisas a longo prazo. O Eremita não é um arcano explosivo, mas eu vejo ele como um arcano muito poderoso. Aqui nós temos um arcano que é sábio em uma casa que fala sobre coragem, sobre a gente seguir em frente, né? Ou seja, não é porque eu estou devagar que eu estou com medo. Então é importante ter isso aqui também. Tem que avançar, tem que seguir em frente, tem que pegar os seus projetos e fazer, mas mesmo que você esteja devagar, um passo de cada vez, confiando na sua fé, tá sozinho,
tá num ambiente escuro, os passos são lentos, mesmo que você esteja assim, é muito importante que você, libriano, tenha coragem de agir, né? E geralmente, assim, Libra, né, é aquele signo que eu acho que é mais marcado pela indecisão do que por essa questão de coragem ou medo. Mas, infelizmente, a indecisão, ela também trava a gente. Então aqui é importante, galera, segue em frente e, para ter mais coragem, utiliza justamente a sua sabedoria de vida, tá? Para conseguir se movimentar mais rápido e para conseguir avançar. É... E agora a gente chega aqui na Lua. E o que, que acontece com a Lua? A Lua é um arcano que, quando ela não está muito bem aspectada, ela não vai conseguir enxergar muito bem o que está acontecendo e como está acontecendo e como as coisas estão fluindo, tá? A Lua precisa de maiores esclarecimentos. E aqui eu vejo que, olha, é muito importante fazer um processo de, além de autoconhecimento, é um processo que exige paciência. Tá difícil, eu não tô entendendo, eu tô com medo, eu tô inseguro, tem muita coisa para fazer. Calma. Olha para dentro de você, não tenha medo de enfrentar o que tá aqui dentro, né? É, e segue em frente, ok? É muito importante saber passar por isso aqui. E é muito importante ter paciência com esse projeto, tá? E agora, quando a gente chega aqui no pendurado, aqui a gente está falando das nossas dores, aqui a gente está falando de questões em que a gente precisa enxergar que nós somos capazes de superar um joelho ralado, de superar uma decepção, nós somos capazes de superar o dia que a gente perdeu o ônibus, o dia que a gente pisou na poça d'água e teve que trabalhar com o pé todo molhado. Lá vai eu com as Lá vai eu com as referências. Meu Deus, calma, vou me segurar. Mas aqui, o que que acontece? O pendurado bem aqui, onde mostra essa necessidade que a gente precisa superar esse joelho ralado, é problemático, porque o pendurado é um arcano que acaba chorando demais. Então, librianos, univos, meus coleguinhas. Vão parar de chorar, vamos sair da estagnação. E a virada de chave aqui é entender que não é porque deu errado uma vez que vai dar errado todas as outras vezes, não é porque eu me machuquei uma vez que eu vou me machucar todas as vezes e eu preciso seguir, eu vou avançar e pronto, e acabou. É isso que vai acontecer, tá? Então, firme e forte, mete o pé e vambora. E é isso. Agora, aqui nós temos o mago. E o mago é um arcano que ele é totalmente impaciente, certo? Justamente em uma posição em que a gente precisa ter mais calma e precisa saber fazer as coisas fluírem. Aqui eu diria que não estamos muito bem porque a nossa ansiedade, a nossa necessidade de avançar vai fazer com que a gente meta os pés pelas mãos. Então, assim, eu tenho que saber agir, eu tenho que saber planejar e eu tenho que entender que nem tudo é exatamente ligado no 220, nem tudo é para ontem, nem tudo é correndo. Eu preciso fazer bem feito para não precisar voltar e fazer de novo, ok? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha paciência. E aqui nós temos a estrela, justamente que é cheia de sonhos, de alegria, de fé, de esperança, né? Isso tudo quando a estrela está muito bem, justamente em relação aos nossos desejos. Então, assim, eu sei que todos nós somos cheios de desejos, cheios de vontade, todo mundo quer fazer as coisas fluir, certo? E aqui a gente tem uma carta que é super positiva e traz um caminho aberto para isso. Mas é muito importante que nós tenhamos uma harmonia maior com tudo que está acontecendo para a gente conseguir realizar e conseguir avançar. Isso aqui vai ser imprescindível para a gente conseguir meter o pé e seguir em frente, tá bom? Então, assim, sobre isso, é importante acreditar e ter fé que é sim possível realizar os nossos desejos, as nossas alegrias e
aspiração da nossa cabeça, né? Para o libriano que quer viver aquele amor intenso, feliz, alegre, aquele relacionamento, aquele contato com a beleza, com o glamour que Libra tem, né? Pelo menos a maioria dos librianos tem essa energia. É importante sim acreditar que isso é possível e correr atrás disso para conseguir realizar, tá? A estrela é um arcano que ela geralmente ela traz um caminho muito aberto para que as coisas possam dar certo. Então, vamos meter o pé e seguir em frente, ok? E agora nós chegamos aqui nos enamorados. Olha, os enamorados aqui ele vem falando sobre o que que a gente faz para conseguir se levantar, seguir em frente, se recuperar das coisas que não foram legais e das coisas que vieram dando pancada, pé na porta. Aqui é importante que nos mantenhamos abertos, certo? Vamos ser sociáveis, vamos abrir a nossa mente, vamos entender que aconteceu, mas a gente precisa seguir em frente, tá? Se eu preciso superar algo, é importante que eu consiga abrir a minha mente e enxergar outras escolhas, outras possibilidades ou outras pessoas, né? Dar oportunidade para que as coisas possam acontecer, mas não menos importante, a superação é uma escolha minha e conseguir seguir em frente também vai ser uma escolha minha e eu preciso escolher bem para seguir em frente, tá? Tudo isso é muito importante em todo esse processo, ok? E agora nós temos a Imperatriz em uma casa que eu considero que também está muito bem. Aqui nós temos a Imperatriz muito ligada à esperança, à fé e à positividade. E a Imperatriz é um arcano que ela sempre traz essa questão de positividade mesmo, tá? Só que aqui eu não posso simplesmente colocar na minha cabeça que tá tudo bem se eu não fizer nada, tá tudo bem se eu não estudar, se eu não planejar, tá tudo bem, as coisas vai cair do céu. Não vai. Então, pega firme, galera. Pega os seus projetos com amor, com carinho, dê oportunidade para coisas que você realmente queira fazer da sua vida, certo? E coloca o seu amor nisso, coloca a sua expectativa nisso, que com certeza os projetos vão crescer e vão evoluir, certo? E é, aqui nós temos a temperança mencionando o que aconteceu lá atrás. A temperança é até um arcano que é tranquilo, né? A temperança ela fala de poucas movimentações no passado. É um arcano que também traz um processo de cura que você já vem passando por ele. Possivelmente ainda está passando por esse processo de cura. Apresentar para vocês o meu pincel aquarela, eu estou segurando ele aqui, né? É um pincelzinho, eu gosto de pintar, de desenhar, e eu descobri que é legal porque vai ficar menor que a minha mão mostrando a carta. Por isso eu estou usando o pincel. Aí vamos lá. Aqui nós temos um arcano que traz esse processo que vem lá de trás, que é a temperança que traz essa questão de cura, né? Ou seja, como que está a minha cura interior? Eu estou fazendo terapia, eu estou tomando os meus remédios, eu não enlouqueci ainda, né? Como que eu estou lidando comigo mesmo? Eu estou me respeitando? Aqui a gente tem essa análise também. Eu preciso me respeitar e eu preciso fazer a vida fluir, certo? Isso tudo é muito importante. Não ignore os sinais e respeite esse processo seu que é todo interior, tá bom? E aqui a gente chega justamente na nossa capacidade de transcender, de evoluir, de amadurecer. Olha, com a roda da fortuna, bem aqui eu não acho que tá legal. A roda da fortuna, ela ainda fala de uma pessoa que vai ficar muito agarrada nas mesmas situações, nos mesmos problemas, uma pessoa que ainda não está segura realmente de que está na hora de tirar a rodinha da bicicleta para seguir em frente, né? Aqui tem muita coisa escondida. E é muito importante experimentar o novo, buscar um novo caminho para a gente conseguir transcender, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir crescer, tá? Tudo isso é importante para a gente, ok? E logo em seguida
Gente, será que eu pulei uma casa? Pulei sim. Não vou editar, vai ficar do jeito que tá. Voltamos aqui. Aqui eu tô falando é, do nosso poder de conseguir reconhecer o outro, conseguir ajudar o outro como o outro nos ajudou. E aqui sim nós temos a roda da fortuna. Olha, aqui eu vejo que ainda estamos inseguros ou a gente ainda não tem condição de realmente ajudar tanto como outras pessoas possam ter nos ajudado, tá? Então, o que que acontece aqui? É muito importante aqui nesse processo que nós façamos o possível para ser mais estáveis com relação ao círculo social, com relação às pessoas que já nos ajudaram. E aqui eu também vejo um caminho de que se a pessoa te ajudou, não é que necessariamente você precisa ajudar ela da mesma forma, mas busca um caminho novo para que você possa ajudar, para que você possa retribuir também, tá? Reconhecimento, agradecimento e reciprocidade sempre é bom. E é, agora a gente entra exatamente na nossa capacidade de perdoar, de seguir em frente, de fazer as coisas fluírem. E aqui a gente tem um problema gigante, né? Porque aqui nós temos a torre, certo? Aqui nós temos a torre. E a torre é um arcano que zero estrutura para perdoar, zero estrutura para entender o que aconteceu. A torre geralmente faz muita pirraça. Então aqui a gente está mal. Tudo que a gente precisa entender nesse processo aqui é o quê? Que quanto mais ficar preso nessa situação, quanto mais ficar indignado com tudo que aconteceu, é pior. Então, Libriano, não guarde mágoa, rancor e ressentimento, que esse troço é um veneno, tá? Então, assim, faça o possível para se livrar disso, ok? Faça o possível para se livrar, para seguir em frente, que as coisas vão fluir e a tendência é melhorar. E possivelmente, depois que você realmente conseguir encontrar esse perdão, eu diria que as coisas tendem a fluir de uma maneira melhor, tá? E agora a gente chega já no finalzinho e aqui nós temos a força. A força é um arcano que ela tem sim muito poder de agir e o segredo que a gente tem aqui é que é, nesse momento para você a descoberta mesmo do seu poder e o seu potencial está muito pautada no seu equilíbrio e também no seu foco em conseguir colocar a sua energia dentro do que você realmente deseja, para você não se dispersar, tá? É isso que precisa ser feito, ok? Para que você consiga é, seguir em frente e fazer a coisa fluir, certo? Foco sempre e não permita que o outro tire de você uma coisa que é só sua, que é a sua paz, tá? E quando a gente chega aqui, né, quando a gente chega lá no imperador que está lá em cima, aqui a gente tem um arcano que também é bem tradicional para tudo e a gente precisa mudar um pouco isso, tá? Para conseguir ter o poder que o imperador tem bem aqui nessa posição, a gente precisa se movimentar um pouco e precisa entender que nem tudo sempre vai ser só eu ganho, o lucro é meu, eu não vou mudar, os outros que têm que mudar é por minha causa e eu estou sempre certo. Aqui a gente precisa abrir um pouquinho a mente, precisa expandir um pouco mais a forma de agir, de pensar com relação aos outros, com relação ao todo, para que nós consigamos é, vencer, certo? E alcançar novos patamares também. Então, Libra, essa é a nossa leitura que é mais ou menos assim um empurrãozinho e um incentivo para que nós possamos seguir em frente. Para você que assistiu até o final, fico muito feliz por isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, de coração, certo? E foi um prazer fazer esse vídeo para você, que é libriano, nato,
como eu ainda vou chegar nessas leituras mais focadas no amor, né? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço para todos vocês. Essa leitura fica por aqui e até mais.